Oi, oi, gente linda, gente boa de Deus. A primeira pergunta do Caio Responde no dia de hoje é essa aqui. Caio, eu aprendi muito com você acerca do Evangelho e da diferença entre religião e espiritualidade. Mas queria saber o seguinte: na sua opinião, as religiões, no plural, exercem algum papel social, bem como moldar e serem moldadas pela sociedade, representando a cultura dos mais diversos povos? Sim, já que você já aprendeu a diferença entre religião e espiritualidade, o que fica como questão é a última parte. Na minha opinião, sim, as religiões exercem algum papel, no mínimo algum papel. Na maioria das vezes é um papel predominante, dependendo do país. Elas já exerceram um papel de dominação, por exemplo, na Europa. Mas hoje, graças a Deus, a Europa é um continente pós-religioso, significando dizer que quem faz o bem, vive o bem, pratica o bem na Europa é por causa de consciência. E não por causa de medo, de inferno, de igreja, de qualquer que seja o pavor dessa natureza. O que está acontecendo hoje na Europa é que ela está com um crescimento demográfico de natureza vegetativa enorme de muçulmanos. Então ela vai gradativamente se tornando um continente de natureza muçulmana em vários países. Agora, é claro que a religião, quanto mais ela cresça num determinado lugar ou ela chegue mesmo a dominar, ela estabelece praticamente todos os critérios de tudo, como é no Irã, como é no Afeganistão, como é na Arábia Saudita, como é no mundo muçulmano todo, ou como é em boa parte dos Estados Unidos, onde a religião tem tanto poder que chega a eleger um presidente alucinado, translocado, como é no Brasil, que não tem ainda maioria, mas já faz uma confusão terrível em tempo eleitoral, já oferece uma moeda de troca, que é a alma humana, a quantidade de votantes, cada vez mais significativa para barganha eleitoral, aí quer mudar as leis e legislações e a própria Constituição, adaptando-a como se fosse uma Constituição que tivesse a obrigação de cumprir e guardar os interesses de uma dada maioria religiosa contra um monte de outras minorias que não são daquela religião. Aí a gente começa a ver o cometimento de crimes sociais, porque uma forma de religiosidade se manifestou mais poderosa do que as demais, e aí faz a sua imposição se transformar em fenômeno constitucional ou então em moral da média ponderada do grupo humano daquela dada sociedade, oprimindo os que são diferentes e vivem diferentes. Então, sim, é claro, a gente vê todo dia a religião exercendo esse papel, como também a gente vê positivamente. O Japão não é cristão, mas a religiosidade deles, que não é nem uma única, eles têm uma forte influência budista, uma forte influência confucionista, e são religiões de reflexão, de meditação, de acalmamento do ser. Não há um Deus pessoal em torno do qual brigar. Não é como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que tem um Deus pessoal que sai no braço o tempo todo. As interpretações são um verdadeiro ringue, uma rinha cósmica de galos raivosos, são essas divindades e os seus intérpretes, são os pais das guerras. As grandes guerras que nós tivemos nos últimos 1.700 anos tiveram, a maioria delas, o impulso da religião por trás, como agora a gente está vendo. A ação da religião ou do pretexto religioso de Israel provocando os Estados Unidos, por razões que eu não quero nem mencionar, o controle por trás da alma do Trump por Netanyahu e pelos poderes de Israel, os poderes de Grayskull.
e que são os poderes da caveira cinzenta mesmo. Cometimentos de crimes, de guerra e covardia, e tudo que a gente assiste, ainda tem gente que celebra a precisão. Foi tão preciso que caiu em cima da escola e matou 169 crianças, mulheres. Tão preciso, né? Então, pois bem, claro que a religião tem esse poder. Na maioria das vezes, é um poder negativo. Mas eu estava mencionando o Japão. No Japão, é um poder extremamente positivo, de ordem social, de disciplina, de trabalho, de frugalidade, de prática de determinadas formas de compaixão ancestral, cuidado com os velhos, os idosos, é muito grande. Isso tudo é provocado pelos princípios da religião e é algo ótimo. Agora, por exemplo, vindo para o Brasil, veja o que é que a religião faz no Brasil. Olhe a chacrinha, a doideira desse negócio todo aqui. Olha o Congresso Nacional. As grandes confusões são provocadas por pautas incitadas pela religião ou por aqueles que apoiam a religião e a religião os apoia de volta. Então é óbvio que sim. E a gente vê todo dia, para o bem e para o mal. Na maioria das vezes, repetindo, as religiões do Deus pessoal, judaísmo, cristianismo e islamismo, são as que mais cometem crimes de ódio em nome de Deus. E guerras, desde sempre. E as que não têm um Deus pessoal se concentram muito mais em observâncias de princípios humanos. Honrar o pai e a mãe, os idosos, ancestralidade, desenvolver compaixão, discrição, honra. Por isso, autoridades nesses lugares, até há muito pouco tempo, toda vez que eram apanhadas em algum flagrante corruptor e corruptível e corrompido, não raramente se suicidavam. É mais agora, nos últimos anos, que eles estão adquirindo a cara de pau ocidental, mas até então, o cara apanhado num deslize, ele voltava para casa e tiro na cabeça, porque a honra era muito importante para eles. Diferentemente da gente aqui, que mente com o brioco na janela do carro, contando a mentira para os outros. E todo mundo ainda aplaudindo, porque esse brioco fala em meu nome, me representa. Aí é nojento o que a gente vê assistindo. Mas sim, meu filho, a minha resposta é sim, para o bem e para o mal, infelizmente. E na maioria das vezes, quando são as religiões dos três deuses pessoais, que supostamente seriam um só, mas são antagônicos e extremamente diferentes um do outro, a única coisa que esses três deuses do judaísmo, do cristianismo e do islamismo têm em comum é que para cada um dos grupos eles são um único Deus. Mas esse único Deus de cada um dos grupos são diametralmente opostos entre si. São tríades inimigas e que provocam inimizade entre aqueles que dizem que são os servos desse único Deus. Que de único tem tudo, menos unicidade, menos coerência, menos a lógica de um argumento comum, de um princípio comum. O que você tem é cada um decidindo em nome desse Deus, via intérpretes autorizados, as loucuras que em nome desse Deus vão praticar, construindo sociedades de guerra, de raiva, de antagonismo e de polarização. Mas isso pode acontecer também para o bem, embora na história do Ocidente, especialmente, na maioria esmagadora dos casos, em mais de 90%, isso tenha sido um acontecimento de predominância religiosa que produziu males, obscurantismo, atraso, retardo, burrice, perseguição, destruição da genialidade, o calar a boca de todo aquele que tinha um pensamento interessante a ser exposto, ou científico, ou avançado. Houve muito atraso no Ocidente da Terra por causa da religião. E aonde não tem esse Deus das proibições,
as pesquisas avançam mais rápido. Por isso também as universidades americanas acabaram se tornando ou ateias ou agnósticas. Embora a maioria delas tenha começado por iniciativa de igrejas, você sabia disso? Muitas das universidades americanas foram fomentadas por iniciativas de igrejas, com funding de igrejas e benfeitores cristãos. Mas o legalismo, o puritanismo, o reacionarismo e o desejo de controlar a pesquisa científica foi tão grande que essas universidades acabaram escolhendo o caminho da secularização para poder pesquisar com mais liberdade, porque, do contrário, se o dogma religioso do patrocinador chegasse e dissesse não damos mais dinheiro porque não concordamos com esse tipo de pesquisa, o cara tinha que se recolher. Então, às vezes, para a sobrevivência da ciência, ela não pode aceitar patrocínio religioso. E em alguns lugares nem estatal, como agora nos Estados Unidos, quando o presidente americano estava querendo determinar o que as universidades podiam fazer, não podiam fazer, podiam aceitar, não poderiam aceitar. E chegou àquele ponto horroroso de retrocesso obscurantista no espaço-tempo, uma coisa nojentamente feia.